Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês desse livro aqui, O Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Bom, como eu filmo com a câmera frontal, eu vou deixar um videozinho aí só de apresentação pra testar aí, pra ver se as pessoas gostam, mostrando como que é o livro mesmo mais de perto. O link para adquirir o livro se você quiser vai estar aí na descrição. Bom, mais um mês se passou e esse é o segundo vídeo do projeto de leitura em conjunto do C.S. Lewis, né? Se você não sabe do que eu tô falando, quiser saber um pouco mais, tem o link aí no card do vídeo que eu fiz explicando tudo. Lembrando que o livro do próximo mês será Os Quatro Amores, a gente discute 2 vezes por semana em chamada, é bem legal, então se você quiser participar, não deixe de conferir o vídeo. Bom, como eu tinha dito, o livro de hoje é O Abolição do Homem e, esse livro é fenomenal. É um dos livros que eu mais gostei de ler na minha vida inteira. Eu já li acho que umas 3, 4 vezes. A primeira vez me impressionou muito. E é um livro essencial para entender o caminho e o rumo que a humanidade meio que tomou nos últimos tempos. E o problema e as consequências disso, obviamente. Aliás, acho que esse é o livro que melhor faz isso, na minha opinião, de maneira simples, de maneira apresentável, para qualquer leigo entenda. Tipo, eu, quando eu li a primeira vez, eu era um completo leigo. Eu ainda sou, né? Mas era ainda mais leigo do que eu sou hoje. E na minha opinião, só para recomendar rapidinho aqui, tem 2 livros que casam muito bem com a Abolição do Homem, que é O Admirável Mundo Novo, do Huxley, e o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Os dois vão meio que representar e bater nas mesmas teclas que o Lewis está batendo aqui, só que de formas diferentes, e é bem interessante. Bom, agora para falar mais diretamente sobre o conteúdo do livro mesmo, em suma, ele é um livro que vai ter esse tema central mesmo de o rumo que a humanidade tomou e as consequências desse rumo, e ele também vai botar muitos pontos interessantes, e é um livro que vai trabalhar muito o aspecto da educação. Tanto que grande parte do argumento do Lewis aqui vai ser a defesa de uma educação mais clássica em contraposição da educação moderna que a gente tem hoje. O livro é dividido em 3 capítulos. O primeiro vai ser o que vai trabalhar mais esse aspecto da educação, o segundo ele vai trabalhar um pouco da consequência do que ele trabalha no primeiro capítulo, e o terceiro ele vai continuar. É meio como se o livro tem meio que uma linha lógica, uma coluna vertebral lógica, na qual você vai lendo e no começo você não entende direito, mas quando você chega no final, você percebe que ele completou um raciocínio assim e tudo se conecta. E essa linha lógica vai ser a seguinte. Ele vai começar primeiro falando sobre a negação dos valores objetivos ao analisar um livro didático, um livro de gramática, que ele vai chamar de livro verde lá, ele nem vai mencionar o nome dos autores, nem o nome do livro, mas ele vai dizer, olha aqui como a educação moderna nega os valores objetivos. E o segundo ponto vai ser que, ao negar os valores objetivos, os homens ficam sem qualquer noção de responsabilidade ou dever, visto que é algo que ele já fala no próprio cristianismo puro e simples, que é, sem uma medida universal, não há moral, não há dever, não há responsabilidade. E depois, ele vai somar isso àquela noção moderna, né, da ampliação do poder do homem sobre a natureza. E ele vai comentar que essa ampliação do homem sobre a natureza ela é meio artificial de certa forma, porque não é exatamente uma ampliação dos poderes do homem sobre a natureza, mas também uma ampliação dos poderes de homens sobre outros homens, tendo a natureza por meio de dominação. Não cabe se aprofundar aqui, mas não é um raciocínio muito difícil de entender. É, por exemplo, o homem dominou os ares porque criou o avião? Se eu quiser sair voando aqui pela minha janela, eu vou conseguir? Não, porque a gente domina o meio, mas esse meio não é de todo, não é algo do próprio homem. Mas bom, o último passo do caminho lógico que ele vai fazer é que, ao ampliar o domínio sobre a natureza, o homem também vai acabar ampliando o domínio sobre o próprio homem, porque nós fazemos parte da natureza. E vai ter um ponto em que a própria natureza humana vai deixar de ser algo que tem um valor intrínseco, por assim dizer, e vai se tornar simples objeto manipulável. Em geral, essa é a coluna vertebral lógica do livro, por assim dizer. Mas agora eu queria discorrer sobre alguns pontos específicos, principalmente sobre o primeiro capítulo. Bom, como eu já tinha dito, o começo do livro vai girar em torno desse livro didático que o Lewis vai analisar e criticar. Porque, apesar de ser um livro de gramática feito para crianças, ele encontra várias posições filosóficas ali. E além dele achar as próprias posições filosóficas ali absurdas, ele também acha absurdo o fato de que, por que eles colocaram essas coisas aqui no livro de gramática? Então, ele também acha absurdo o fato de que a criança vai começar a absorver implicitamente aquela informação, que obviamente não deveria estar ali. E basicamente, esse livro que ele vai analisar vai ter uns argumentos bem chulos mesmo, vai ser bem típico de uma educação cética moderna, por assim dizer. Vai ter implicitamente ali umas posições meio subjetivistas, meio cientificistas, um negócio meio misturado ali que não tem nem pé nem cabeça. Por exemplo, o argumento principal que o Lewis vai analisar deles aqui
é um no qual eles vão falar que o juízo estético, por assim dizer, é algo subjetivo e sem valor nenhum. Porque eles vão falar basicamente que quando nós dizemos que algo é sublime ou belo, nós não estamos dizendo algo importante sobre alguma coisa, acho que é essa a nomenclatura que eles usam, mas nós estamos simplesmente dizendo algo sobre os nossos sentimentos. Ou seja, não uma qualidade do próprio objeto, mas é um nosso sentimento, algo sem valor. E no monte de contra-argumentos que o Lewis dá, um deles vai ser até que bem interessante, porque ele vai falar, se a gente levar essa posição ao absurdo, a gente vai chegar a conclusões absurdas. Como, por exemplo, chegar no ponto de dizer que uma pessoa é desprezível, na verdade nós não estamos dizendo algo sobre a pessoa, mas sim sobre os nossos sentimentos. Então, dizer que alguém é desprezível é dizer que eu tenho sentimentos desprezíveis. Ou seja, algo sem sentido nenhum. E o que o Lewis vai pontuar é que mais ou menos o mesmo ocorre com os juízos estéticos. A pessoa que julga que algo é belo ou sublime, ela não está descrevendo suas próprias emoções. Ela está antes reivindicando que aquele objeto ali é um referente real daquilo que ela está descrevendo. E que o próprio fato de existir uma emoção conectada com a percepção daquele objeto não é antes uma defesa do subjetivismo, mas sim que há uma correlação entre o sentimento que você tem e aquele algo ali que se porta como merecedor daquele sentimento. Vai ficar mais claro com o discorrer do resto da explicação. Que é o seguinte, nesse caminho, o Lewis vai começar a falar como a educação clássica significava ordenamento das afeições. Para explicar isso, o Lewis vai introduzir o conceito de valores objetivos, os quais ele vai chamar de tal. Ele vai pegar, não, a gente não está falando de valores objetivos cristãos, valores objetivos chineses, não sei o que, não. Valores objetivos, os quais se refletem em diferentes culturas, diferentes épocas da humanidade, por assim dizer, mas são uma coisa só, são valores objetivos. E ele vai dizer que esse ordenamento das afeições nada mais significava de que a educação antiga partia da seguinte premissa: como eu posso conformar a minha alma com a realidade? Ou seja, como eu posso ordenar as minhas afeições de maneira a estar em harmonia com o tal? E ele vai dizer que, obviamente, a educação moderna trocou essa premissa. Porque agora, ao invés de ser como conformar a minha alma com a realidade, a premissa se tornou como eu posso conformar a realidade com os meus desejos e ambições. E agora que vai vir a explicação mais clara daquilo que eu estava falando anteriormente do juízo estético, que é o seguinte: pense que estados emocionais podem estar ou em harmonia com a razão ou em desarmonia. Por exemplo, estão em harmonia quando eu sinto gosto por algo que é merecedor desse gosto e quando eu sinto horror por algo que é horroroso mesmo. Que é algo que é até que bem simples. Quando eu sinto gosto por uma flor que é bela, isso significa que eu estou sentindo gosto por algo que é merecedor daquele gosto. Ou seja, meus sentimentos estão em harmonia com a razão. Agora, quando eu sinto gosto por uma tortura ou por um sadomasoquismo insano aí, isso quer dizer que meus sentimentos estão em desarmonia com a razão. Porque eu estou sentindo gosto por algo que não é merecedor desse gosto, por algo que é horroroso. E é por isso que isso entra naquele argumento do juízo estético também. Quando você reivindica que algo é sublime, você está dizendo que aquilo é merecedor da qualidade sublime a qual você tentou descrever. E quando você chama algo de horroroso, aquilo é merecedor do horror o qual você estava tentando descrever também. Então, de certa forma, toda a educação clássica partia desse princípio de ordenar as afeições. E a conclusão do Lewis é que a educação moderna bateu num ponto em que, ao negar o tal e ao negar os valores objetivos, o ordenamento das afeições, ela ficou só com duas opções. Uma é remover todos os sentimentos, visto que ele já tinha falado daquele livro didático, que é algo sem valor, não tem importância, ou condicioná-los e reduzi-los a algo como a utilidade, por exemplo. Então, a conclusão clara disso é a seguinte: enquanto a educação clássica realmente educava o indivíduo, a moderna simplesmente ou destrói ou condiciona. E é por isso que o Lewis vai acabar esse capítulo com essa frase sensacional: criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. É realmente brilhante. Essa defesa da educação clássica que ele faz nesse primeiro capítulo é perfeito, é on point, por assim dizer. E os outros dois capítulos do livro são tão impressionantes quanto. Portanto, não deixe de ler, pelo amor de Deus. Mas só para não deixar passar sem falar nada, eu vou pincelar um pouquinho da ideia aqui. E para isso eu vou usar uma ideia tirada do Mapas do Significado do Jordan Peterson, que é o seguinte: de certa forma, a proeza da ciência moderna foi ter tirado o significado de algumas coisas, pelo menos artificialmente, né? Porque ela não tira o significado de nada, ela só cancelou o parâmetro. Mas vamos supor que sim. A ciência moderna tira o significado das coisas, porque daí transforma as coisas em simples objetos, e esses são manipuláveis. Tanto que isso é algo que o Lewis vai falar até aqui no final do livro. Ele vai dizer que a ciência moderna
moderna se compara muito à magia, é o desejo de manipular a natureza a seu favor. O que antes tinha um significado torna-se simples quantidade, uma simples argila na mão da pessoa esperando para ser manipulada. E nesse processo, a gente supõe aquela ideia de que cada vez mais nós estamos ampliando o nosso poder sobre a natureza, olha como nós estamos nos tornando fortes. Pois é, só que o que nós esquecemos é que o próprio homem faz parte da natureza. Então o que ocorrerá quando a ciência moderna, aliás, não a ciência propriamente dita, mas essa ideologia cientificista que ronda ela, porque a ciência em si é uma coisa boa. Mas o que ocorrerá quando for retirado o significado da última natureza possível, que é a natureza humana? Então, o homem se tornará simples objeto a ser manipulado, uma simples argila na mão de manipuladores, esperando para ser condicionada e transformada, que é exatamente a conclusão que ele tinha chegado da educação moderna no primeiro capítulo. Ou seja, é nisso que reside praticamente todo o argumento do Lewis. Quando nós seguimos esse caminho de negação dos valores objetivos e em favor de um domínio artificial da natureza, nós, na verdade, estamos a caminho de abolir o próprio homem. Porque aquilo que virá da manipulação não será mais um homem, mas um simples objeto condicionado. Mas assim, antes de acabar o vídeo nesse tom ruim, meio que pessimista, assim de nossa, nós estamos caminhando por esse caminho, ferrou, a gente não tem saída, eu já adianto que essa parte científica aí tem uma solução que é até mais simples do que parece. Basta ler o capítulo da metafísica lá do Saber dos Antigos do Giovanni Reale, que eu, aliás, tenho resenha aqui no canal e eu falo exatamente desse capítulo cientificista aí, se você quiser dar uma olhada. Mas basta ler esse capítulo, recuperar a metafísica e colocar as coisas, né, e colocar as partes no devido lugar das partes, ao invés de ampliá-las para o todo e criar essa bagunça que se cria hoje em dia. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se algo ficou confuso, comenta aí embaixo, me fala aí o que você achou, faça as perguntas, etc, a gente conversa um pouco. E se vocês gostaram, se inscreve no canal que eu vou trazer mais livros como esse, principalmente do Lewis, porque tá tendo projeto de leitura em conjunta. E é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui e até a próxima aí. Valeu!